Tem uma situação muito interessante que serve para ilustrar tudo que nós estamos vivendo em termos de conflito político, em termos da postura da imprensa, da grande imprensa pelo menos, e podemos utilizar isso como ponto de partida, né, para uma explicação mais longa. Nós temos aí a Sandra Coutinho, que vem a ser correspondente da Globo News em Nova York, falando o seguinte: assustadora a mensagem negativa, de medo e cheia de mentiras da Convenção Republicana. Que fique claro, o Partido Democrata é de direita. Apenas defende algumas políticas sociais como saúde e educação de nível superior um pouco mais acessíveis. Isso não é socialismo, né? Ora, tem duas possibilidades aí para essa colocação. Não sei qual é pior. Quer dizer, má fé sempre é pior do que ignorância, né? Mas a primeira possibilidade seria ignorância, ou seja, ela realmente acredita que o Partido Democrata não é de esquerda, né? É um partido de direita. E, enfim, trata aí o Partido Republicano, sugere, pelo menos com esse tweet, que o Partido Republicano é de extrema direita. Ou seja, a política americana seria controlada pela direita, com o Partido Democrata sendo menos, né, agressivo, menos extremista. A outra possibilidade seria ela saber exatamente do que ela está falando e está simplesmente manipulando o público ao afirmar essa mentira. Isso é fake news. Não há nenhuma pessoa razoável que vai concordar com a ideia de que o Partido Democrata é de direita, né? Nem mesmo os esquerdistas aqui nos Estados Unidos vão concordar com isso. Na verdade, eles vão ficar ofendidos. Por que isso é importante? Porque, ora, apesar da decadência da grande imprensa, a Globo News informa milhões de pessoas no Brasil e muitas pessoas vão identificar, né, acompanhar o que está acontecendo nos Estados Unidos através do que a Sandra Coutinho fala, do que outras pessoas como ela, outras jornalistas como ela, colocam, né? Ou seja, essas pessoas não vão saber o que está acontecendo nos Estados Unidos e isso é muito sério. Mas, para explicar mais a fundo o que está acontecendo, nós precisamos fazer uma análise mais profunda, né, para poder refutar essa ideia que o Partido Democrata é de direita. Talvez seja um pouco autoevidente, mas vale a pena fazer essa análise, né? Ora, e a própria Sandra talvez seja aí uma das vítimas, né, do que eu vou apresentar aqui para vocês. Em primeiro lugar, nós temos que definir o que é direita e esquerda. Claro que há um debate infinito sobre isso, né, longo, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Creio que tanto esquerdistas quanto direitistas, seja na sua corrente aí direitista mais conservadora ou mais liberal, né, liberal aqui no sentido europeu, não no sentido americano, porque liberal para os americanos também é esquerdista, né? Tanto os direitistas quanto os esquerdistas concordam numa coisa: o nosso mundo, a nossa existência é pautada pelo sofrimento. O ser humano é falho e a sociedade criada pelo ser humano também tem vários problemas. Não é perfeita, gera injustiças, produz sofrimento. A forma de resolver esse problema é que difere, né, a direita da esquerda. Para a direita, de uma forma geral, o sofrimento e a falha é inerente à condição humana. Uma parte da direita, né, tem uma postura que envolve identificação do transcendente em relação ao mundo material, né? Alguns chamam isso de uma visão religiosa, uma perspectiva religiosa do mundo. E muitos colocam até a redenção, né, fora dessa vida. Outros que também se consideram de direita, que não têm essa visão religiosa, colocam a importância na tradição. Ou seja, ao longo, né, da existência humana, as pessoas foram tentando soluções para os problemas que nós temos, seja individuais, seja de sociedade, e isso foi produzindo ao longo da história, através de tentativa e erro, as soluções que nós temos hoje, né? Talvez nós chegamos aí, nesse momento, no melhor que nós poderíamos chegar,
numa espécie de sociedade democrática, né? Uma democracia representativa, um sistema de justiça que tenta ser aí, imposto a todos de forma igualitária. Nós temos certas regras. Se nós seguirmos essas regras, né, se nós aí formos duros em relação a impor essas regras que foram, digamos assim, minimamente acordados entre nós vamos ter uma sociedade um pouco menos, né, negativa, um pouco menos injusta, um pouco menos violenta, e ao longo do tempo nós vamos incrementando a nossa experiência como sociedade, vamos melhorando. Podemos dizer que hoje, né, nós temos uma situação, na média individual entre os seres humanos, muito melhor do que nós tínhamos no passado, né? Já a esquerda não identifica esse caminho como um caminho aceitável. Para a esquerda, você manter esse caminho é você manter a opressão e a injustiça do mundo. Então é preciso uma revolução, é preciso que haja uma intervenção na sociedade para construir uma estrutura mais justa. Então a visão de esquerda, via de regra, é uma visão mais revolucionária, que envolve aí a utilização do poder para consertar os problemas do mundo, né? Essa é a visão de esquerda de mundo. Talvez o sujeito que mais tenha expressado, né, ou expressado de forma mais exata essa visão tenha sido Karl Marx. Inclusive, né, ele definiu a sua tese como materialismo científico. Para ele, toda a história do mundo seria um desdobramento da guerra que existe entre aqueles que têm e aqueles que não têm, né? Ele colocou na figura de proletários contra os seus patrões, os capitalistas, os burgueses. Para ele, uma revolução proletária era inevitável, né? Não era nem uma questão de ser, era só uma questão de quando. Um dos seguidores aí de Marx, né, um dos mais famosos, o Lenin, identificou que essa história de revolução proletária não aconteceria de forma espontânea, como o Marx acreditava. Era preciso aí estudar, né, uma forma de acelerar isso através, né, de uma organização mais específica. Então nós temos aí a figura da vanguarda do proletariado, obviamente que ele se colocou como essa vanguarda, que tomaria o poder, criaria uma ditadura que imporia aí um sistema socialista no primeiro momento, para que num segundo momento, no futuro, ninguém explicou muito bem, né, isso dentro da esquerda, nós teríamos o comunismo. Sem a existência do Estado, todo mundo seria livre, poderia fazer o que quisesse, não teria nenhum tipo de opressão e todos seriam iguais, né? Obviamente que a resposta, né, essa resposta gerou sofrimento infinito, gerou dezenas de milhões de mortos, gerou um sistema muito mais injusto, muito mais opressivo, muito mais violento do que aquele que ele prometia, né, desmontar, e não deu certo, basicamente. Obviamente que, na visão de esquerda, não é que não deu certo, é que não foi implementado da maneira correta. Então deveria haver uma outra forma de implementar esse projeto de destruição da sociedade vigente, injusta, e construção de uma nova sociedade. E aí nós tivemos, né, novos teóricos da esquerda propondo uma solução que envolveria mais tempo, mais preparação. Um deles, o Gramsci. Outro, né, ou outros advindos aí da escola de Frankfurt, que sugeriram, fazendo um condensado aí entre as duas propostas, a tomada da estrutura do Estado ao longo do tempo, falando aqui em Gramsci, e uma revolução cultural, né? Não adianta criar a revolução na ponta do fuzil se nós não mudamos antes a mentalidade, a cabeça das pessoas, diriam aí os frankfurtianos. E basicamente nós tivemos então, a partir da década de 20, da década de 30, esse como um dos principais lemas da esquerda. A maneira, né, o approach de infiltrar as estruturas que foram criadas pelas democracias ocidentais com as ideias socialistas e a mudança cultural ao longo do tempo.
se identificou, né, que a maneira de fazer isso seria através do controle das artes, do controle da academia, do controle da imprensa, e aí entra, né, a nossa Sandra Coutinho, que nem percebe que é fruto exatamente dessa experiência. Ela foi treinada numa academia que definia o socialismo como o único norte moral possível para a humanidade. Qualquer outra visão é uma visão obscurantista, né, como o ministro Barroso falou, pré-iluminista. Então, tudo que não é favorável ao socialismo é algo ruim, né? E tudo que é voltado para os valores conservadores deve ser abolido da sociedade. É isso que a Sandra Coutinho fala quando ela diz que é assustadora a mensagem do Partido Republicano. O mais irônico disso tudo é que ela resolveu vir para os Estados Unidos, um país que é invejado pelo mundo, onde gente do mundo inteiro quer vir, justamente pelos valores que criaram o país, né? E esses valores são profundamente conservadores. E isso tanto é verdade que agora, né, a esquerda que está nas ruas quebrando tudo, queima a bandeira americana, quer derrubar a estátua aí dos Founding Fathers e assim por diante. Então, se você é um conservador, se você defende a vida, se você defende a iniciativa individual, se você defende a liberdade, se você defende a família, se você defende a tradição, se você defende a liberdade de crença, né? Se você defende a igualdade perante a lei, se você defende o livre mercado, tudo isso transforma você num sujeito perigoso, né? Que está promovendo o discurso de ódio, né? Qual é que é a nossa busca de igualdade? A nossa busca de igualdade é de igualdade de oportunidade, que vai gerar um sistema de hierarquia de competência, né? A liberdade absoluta, ou, melhor colocando, a igualdade absoluta é algo impossível. Os seres humanos são diferentes, têm desejos diferentes, têm interesses diferentes, têm capacidades diferentes. E, obviamente, que você quer que uma sociedade funcione através de uma hierarquia de competência, né? As melhores pessoas para as melhores funções. Se o seu filho ficar doente, tiver um tumor na cabeça, você quer que o melhor cirurgião vá atendê-lo, né? Aumenta a chance de resolver esse problema e diminuir o sofrimento. E a gente pode aplicar essa mesma linha de raciocínio a todas as situações. Então você não quer igualdade, você não quer que qualquer pessoa seja um cirurgião, porque isso é impossível, né? Você quer que os melhores sejam os cirurgiões e eles cheguem a esse posto por mérito próprio, por esforço, né? Pela capacidade natural e assim por diante. Essa é a visão conservadora de igualdade. Já a visão esquerdista de igualdade é que se as pessoas não estão numa situação igual, é porque alguma coisa deu errado, isso é injusto, isso deve ser modificado, né? Então é óbvio que nós estamos exatamente num choque gigantesco entre essas duas visões de mundo. Sempre houve esse choque, mas agora, né, mais uma vez, nós temos a tentativa da esquerda em anular o pensamento conservador, seja através da censura, que hoje ficou mais fácil pela existência aí das redes sociais, seja através até mesmo de instrumentos de Estado, a própria justiça censurando e calando quem não tem essa visão, né, socialista. Até porque a visão socialista alimenta o próprio Estado. O sujeito que ele está numa posição no Estado, ele tem uma tentação gigantesca a defender a visão socialista até por pragmatismo, né, por interesse próprio. Ora, se o grande, né, artífice aí, se o grande veículo para a mudança da sociedade de cima para baixo, de forma agressiva, é o Estado, e eu estou no Estado, eu quero que o Estado tenha mais poder, porque eu terei mais poder, né? E, na verdade, essa é a base de quase todo o movimento socialista. Quase todo socialista, alguns até acham, né, que estão defendendo um mundo melhor, mas eles estão defendendo a posição deles, a posição de poder individual de cada um. E, como nós sabemos que os seres humanos são falhos, a concentração de poder vai levar aí
à opressão, ao totalitarismo. E esse é o grande problema, né? Agora, voltando à pergunta lá da Sandra Coutinho, ou melhor, né, a minha pergunta e a afirmação dela, o Partido Democrata é de direita? Não. Há muito tempo o Partido Democrata defende essa visão de mundo de esquerda. Claro, né, que dentro do contexto americano você não vai ter uma visão de esquerda como no Brasil, que defende, por exemplo, a estatização das empresas. Se bem que hoje o Partido Democrata, uma ala desse partido, defende isso, né? Não da mesma maneira que os brasileiros, mas defende isso. Para vocês terem uma ideia, nos anos 30, nós tivemos um presidente chamado Franklin Delano Roosevelt, o FDR, que basicamente implementou uma agenda de esquerda, né, nos Estados Unidos, baseada em intervenção profunda na economia, baseado no aumento significativo de impostos, que chegaram a 70% para aqueles que ganham mais, através da regulação de quase tudo, através do aumento, né, de serviços sociais, transferência de renda, enfim. Desde a década de 30, nós temos um partido democrata com uma visão de esquerda, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, né? Podemos ver em alguns presidentes como o Kennedy, especialmente, né, do ponto de vista de política externa, uma visão mais conservadora, mas ao longo do tempo nós tivemos aí o Partido Democrata indo cada vez mais para a esquerda, e hoje nós temos um Partido Democrata indo para a extrema esquerda. É um partido, né, que boa parte é dominada por pessoas que não acreditam mais em justiça do ponto de vista de igualdade de oportunidade, que sempre foi a crença americana, mas sim em igualdade de fins. Se você não tem exatamente a mesma proporção de homens e mulheres em algum lugar, isso é injusto. Se você não tem exatamente a mesma proporção de negros e brancos, ou que eles tenham exatamente o mesmo salário, isso é injusto, né? Então você tem que promover políticas de discriminação para criar a justiça. O negócio vai mais a fundo. Tem alas do Partido Democrata, né, e o Partido Democrata como um todo defendendo aí protestos violentos, né? Ou seja, se houve uma injustiça com um negro, como nós vimos lá da polícia, há justificativa para a destruição de cidades, há justificativa para a violência contra brancos até, há justificativa aí para arruaça, né, para cometimento de crimes, porque isso seria a revolta aí que tem que ser aceita. Nós vimos ontem, né, pessoas de uma organização que se diz antifascista indo com o punho fechado, obrigando pessoas na rua a levantar o punho também e defender as suas bandeiras, né? Isso é fascismo. Então, a gente está vendo aí o Partido Democrata, que sempre foi, né, há muito tempo de esquerda, poderia ser chamado até de centro-esquerda, indo para a esquerda radical. E aí nós temos a Sandra Coutinho, uma jornalista, né, que é acompanhada por milhões de pessoas, negando esse fato. E isso é extremamente grave, e isso mostra, né, o espírito do tempo. Ou seja, é o mesmo pessoal no Brasil que diz que o PSDB é de direita. Nós vamos, né, ao longo do tempo, transformando, levando para a esquerda o espectro político, de uma forma que você exclui a direita do debate. Criminaliza até a direita, porque seria inaceitável, como a própria Sandra Coutinho falou, dizendo que é uma mensagem assustadora da Convenção Republicana, a defesa da lei e da ordem, a defesa da família tradicional, a defesa dos valores americanos que fizeram esse país, né? E que a Sandra Coutinho aproveita, né? E as pessoas esquecem. É a coisa mais louca que eu vejo, muita gente vindo da América Latina fugindo do que as políticas de esquerda produziram nesses países para vir aqui votar em esquerdistas e produzir a mesma coisa nos Estados Unidos. É isso que está acontecendo. E pela tomada das instituições, academia, né, imprensa, artes, né, mundo cultural em geral, as pessoas não conseguem mais entender
que são esses valores que deram espaço para essa liberdade que elas mesmas têm. Né? Eu vou mandar para a Sandra Coutinho de presente, vou ver, né, se eu consigo o endereço lá da redação da Globo News em Nova York, esse livro aqui, né, do Diné de Souza, que conta um pouco como a esquerda foi tomando essas instituições e hoje defende uma agenda socialista de esquerda no Partido Democrata, que pode destruir os Estados Unidos. E aí quando alguém fala isso, isso aí é uma mensagem de medo, uma mensagem mentirosa. Ora, como é que alguém consegue definir o que é mentira e o que é verdade quando afirma que o Partido Democrata é de direita? Né? E obviamente que nenhuma agência de fact-checking vai checar essa informação, porque essas agências de fact-checking são um outro instrumento da esquerda para impor essa visão de mundo, né, que eles querem, que tenta retirar os conservadores do debate. E as pessoas que controlam aí as redes sociais, as empresas que controlam, também têm a mesma visão de mundo que a Sandra Coutinho. Então, se você é conservador, você já automaticamente tem um discurso de ódio e automaticamente deve ser retirado do debate. O que vai acontecer se nós não conseguirmos frear esse movimento é que, através da tecnologia, que hoje, né, é muito mais eficiente do que existia numa época do Stalin, do Mao, nós vamos ter a imposição de regimes ditatoriais que defendem, né, as bandeiras mais lindas que você pode imaginar. A igualdade, a justiça racial, como nós vimos hoje. E aí nós vamos ter a pior ditadura que já foi observada nesse planeta. Porque as ferramentas de controle que os governos têm hoje, né, fariam o Stalin delirar. Porque nada perto disso já existiu em termos de capacidade de controle. Então, se você unir essas visões totalitárias de mundo da esquerda com a capacidade de implementar um controle absoluto, nós temos aí um mundo realmente, aí sim, a Sandra Coutinho, né, poderia dizer, assustador. E é contra isso que nós lutamos.